Olá a todos e todas. Vamos gravar um vídeo hoje sobre o cenário do mundo após Covid-19. É claro que é uma visão particular minha. Cada um tem que procurar suas informações. Mas vamos lá, que eu vou dizer aí, baseado no que eu tenho estudado sobre o que vem acontecendo e o que pode acontecer. Eu não sei até quando que vai durar essa pandemia. Um dia ela vai acabar, com certeza. Se daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, não sei. A gente sabe que até existe uma vacina aí, mas que está sendo testada, mas vamos esperar que seja o mais breve possível. Mas mesmo que ela seja breve, hoje já se desenha um cenário futuro para essa pandemia. Até o FMI, né? O FMI ele está com um cenário de que a economia do país, que a economia vai ter uma retração de 5,3% em economia mundial, uma recessão global, cenário sinistro. Né? Mas vamos analisar os fatos, né? Fatos que a gente tem. Aqui no final do vídeo eu vou colocar um vídeo para vocês vocês terem aí uma noção do quadro atual, né? De como é que está o quadro atual. Esse vídeo ele demonstra bem. Mas como é que a gente vê o futuro do mundo depois dessa pandemia? Eu sou uma pessoa que estou vendo com otimismo. Por que com otimismo? Porque o que acontece? O mundo hoje, ele está sendo um mundo unipolar. Por exemplo, só tem os Estados Unidos fazendo o papel de polícia do mundo. A gente vê que bombeiro e polícia, e só pode ser de polícia. Bombeiro e médico, eles não podem fazer papel não. Dessa pandemia, eles estão levando até os remédios, né, meus amados? Mas o que acontece? Essa pandemia desenha uma retração muito grande na economia americana. Mais na economia americana e europeia que na economia dos países asiáticos. A gente vê que a força econômica dos países asiáticos vai ser dobrada. A Ásia vai vir com força total. Depois dessa pandemia, a China, a Rússia, a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Singapura, né? Essas economias elas vão sair mais inteiras. E pela a sua aproximação geográfica, vai facilitar a troca comercial entre elas, né? E a Europa e Estados Unidos vai sofrer umas consequências drásticas. Primeiro, ao longo dos anos, os Estados Unidos vem sofrendo uma desindustrialização, igual é os casos da América Latina, que também sofreu essa desindustrialização. Mas por que sofreu? Os Estados Unidos, porque eles tinham a economia de abertura da economia, e empresários, os empresários visam o quê? Lucro, né? Então, as indústrias dos Estados Unidos foi colocado na Ásia, não veio para a América Latina porque, infelizmente, aqui na América Latina, os governos eles
eles têm uma política de importação, mas não de industrialização, não de substituição de industrialização. E quando tem algum governo que pensa na industrialização aqui na América Latina, pela sua aproximação com os Estados Unidos vai lá e te poda. Então, o que acontece? O cenário do futuro, meus amigos, será o cenário de uma economia liderada pelos países asiáticos. Agora com vocês, eu vou deixar um vídeo que vai mostrar bem o que vai acontecer, né, nesses países aí asiáticos, né? Porque com esse vídeo vocês vão poder ver como é que vai ficar essa realidade, entendeu? Also das System kollabiert im Moment und nach meinem Dafürhalten gibt es auch keine Rettung mehr für dieses System. Im Moment schließen sich ganz viele Leute in ihren Wohnungen ein und denken, dass wirklich das Virus die größte Bedrohung ist. Ich laufe seit 10 Jahren rum und erzähle den Leuten, dass keine Krankheit so gefährlich ist wie das Finanzsystem, unter dem wir leben. Aber das Wichtige ist, dass die große Mehrheit der Menschen das begreift. Und das ist natürlich jetzt auch die Chance in dieser Situation. Ja, also wie gesagt, wir erleben gerade, wir sind in der Endphase dieses Geldsystems. Und das zeigt auch, dass die Zentralbanken nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses System weiter zu retten. Wir erleben im Moment den kompletten und totalen Zusammenbruch des Finanzsystems, was seit 70 Jahren existiert hat. Apesar da aparente calmaria dos últimos dias nos mercados globais e do esforço das impressoras dos bancos centrais ao redor do mundo, no mundo real, a economia mundial segue se deteriorando. Estamos diante de uma séria ameaça à economia global e suas consequências já podem ser sentidas em todos os pontos do planeta. Nesse momento, quase 2 bilhões de pessoas estão de quarentena em suas casas em todo o mundo e ninguém sabe dizer ao certo até quando isso irá durar. São milhões de indústrias, comércios e shoppings fechados em escala global. Os bancos centrais passaram os últimos 12 anos inflando o que possivelmente é a maior bolha financeira da história. E o congelamento de praticamente toda a atividade econômica mundial não está servindo apenas como um alfinete para estourar essa bolha, mas sim como um martelo. As previsões de crescimento do PIB das maiores economias para 2020 são cada vez piores, e a cada semana de quarentena que se prolonga, piora um pouco mais. A quantidade de empresas e empregos ameaçados é aterradora. Para se ter uma dimensão do tamanho do estouro dessa bolha, recentemente o número de pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos saiu de 280 mil para mais de 3,3 milhões em apenas uma semana, ultrapassando e muito o recorde anterior, que era de 695 mil, ocorrido em 1982. Na semana seguinte, o número de pedidos de seguro-desemprego subiu para incríveis 6,6 milhões. Ou seja, só nas 2 últimas semanas foram 10 milhões de desempregados, e com certeza não deve parar por aí. Durante toda a grande recessão, que abrangeu todo o período de dezembro de 2007 até junho de 2009 e que se tornou a maior crise econômica desde a crise de 29, o número de empregos perdidos foi de 8,7 milhões. Na crise atual, esse número já foi superado em apenas 2 semanas. Porém, esses dados demoram a entrar nas estatísticas oficiais de desemprego medidas pelo governo. Entretanto, segundo estimativas do jornal The New York Times, a taxa de desemprego nos Estados Unidos hoje já é de 13%, a maior taxa de desemprego da história americana desde a Grande Depressão. E volto a repetir, tudo isso em apenas 2 semanas. A expectativa do secretário do Tesouro americano é que a taxa de desemprego fique acima dos 20%, e segundo estimativas do banco Morgan Stanley, o PIB americano deverá cair 38% só no segundo trimestre. Isso dá uma real dimensão inicial do desastre que temos à nossa frente. Nesse cenário, talvez o setor mais comprometido pela crise hoje seja o setor de aviação. Com fronteiras bloqueadas, aeroportos fechados e custos altíssimos, essas empresas começam a acumular prejuízos enormes, e a previsão é de que até o final de maio, grande parte das empresas aéreas do mundo todo entrem com um processo de falência. A
A situação do setor bancário também não é diferente. Há uma evidente crise gigantesca de liquidez nos mercados bancários. No Egito, os bancos limitaram a quantidade de dinheiro sacado por cada cidadão. Na Europa, os bancos cortaram essa semana o pagamento de dividendos aos seus acionistas. Nos Estados Unidos, pessoas estão sacando dinheiro em ritmo frenético, fazendo com que falte dinheiro nos caixas, o que está impossibilitando até mesmo transferências eletrônicas, chegando ao ponto de um órgão federal que assegura depósitos bancários, uma espécie de FGC americana, está fazendo anúncios em redes sociais para garantir a solidez do sistema bancário, mas que aos olhos dos cidadãos soou muito mais como um apelo para que as pessoas não saquem seu dinheiro dos bancos. Entretanto, essa busca desenfreada por liquidez não está se refletindo apenas no setor de aviação e no sistema bancário. A busca por liquidez está atingindo todos os mercados. Desde